Hoje eu vou fazer todos os totens da Creative Squad 5. Oh, tá me vendo aqui? Tudo bem? Essa timelapse vai ficar pro final, porque eu sou do mal. Então, vamos logo pro tutorial, galera. Depois vocês veem essa timelapse. Antes de começar o tutorial, tenho algumas coisas a dizer. Primeira, você tem que ter um tear. Um tear vai ser o principal item para a gente poder fazer as bandeiras. E segunda é você prestar bastante atenção para não errar um passo, tá legal? Então vamos começar com a primeira, que é a do pântano, a do Orneb e a do Night. Galera, não esqueçam dos materiais dos totens. Vamos começar pelo totem do pântano. Esses são os materiais para você poder fazer o totem do pântano. Pega o estandarte, coloca a tinta preta, faz essa bolinha e pronto. Pega o mesmo estandarte, coloca a tinta verde e faz a bolinha de novo. Agora você coloca de novo o estandarte, coloca a tinta marrom e faz esse triângulo de cabeça para baixo. Aqui, ó. Esse triângulo bem aqui. Pronto. Agora você coloca a figura de estandarte e coloca a tinta branca. Aí você faz. E aí você coloca o estandarte de novo e coloca a tinta marrom. E também faz. Agora é só colocar, tirar o padrão de flor e fazer essa bordinha. E vai ficar pronto. Aí assim como fica. O próximo totem que a gente vai fazer é o totem congelado do chip e tônico. Esses são os materiais que você precisa para poder fazer o totem. Coloca o estandarte, coloca tinta roxa e divide no meio, assim ó, e faz. Agora você pega a tinta azul e faz o degradê. Coloca de novo o estandarte e coloca a tinta amarela e usa o figura para estandarte de fluxo e também faz. Coloca o estandarte de novo, tira a figura de estandarte de fluxo. Coloca a tinta azul claro e coloca o triângulo de cabeça para baixo. E faz. Coloca o estandarte de novo e coloca a tinta branca. Aí vai ficar assim e você faz. Aí você coloca a tinta cinza e faz esses dentinhos de cabeça para baixo. Aí vai ficar assim, o totem congelado. O próximo totem que a gente vai fazer é do antigo participante fix e do Ligons. Esses são os materiais para você poder fazer o totem do ex-participante fix e do participante Ligons. Coloca o estandarte, coloca uma tinta branca, esta cruz. Você coloca o estandarte, coloca a tinta vermelha e faz essa metade. Coloca o estandarte, coloca a tinta branca e coloca a figura de estandarte de globo. E faz. Aí você coloca o estandarte, coloca tinta verde, coloca figura para estandarte de bordura dentada e faz. Tira a figura de estandarte de bordura e coloca tinta verde e coloca essa metade e faz. Coloca o estandarte, coloca tinta marrom e faz esses dentinhos de cabeça para baixo. Vai ficar pronto. E vai ficar assim o totem do Ligons. O próximo totem que a gente vai fazer é o totem do Bernie e do Muka. E esses são os materiais para você poder fazer o totem do Bernie e do Muka. Coloca o banner, coloca tinta branca e coloca a figura de estandarte de símbolo. E faz. O banner, coloca tinta laranja, coloca a figura de estandarte de flor. E faz. Tira a figura de flor, estandarte e coloca tinta azul. E faz o degradê de cabeça para baixo. Coloca o banner, coloca tinta amarela e faz essa bolinha. E faz. Coloca o banner, coloca tinta laranja e faz esse canto esquerdo. Coloca tinta laranja, coloca o estandarte e faz esses dentinhos de cabeça para baixo. E faz. E é assim que vai ficar o totem do Bernie e do Muka. Galera, mas antes de eu ir pro próximo totem, tem como você se inscrever aí no canal e deixar um like, por favor? Esse vídeo tá dando muito trabalho. Faz um favor aí pra mim, vai? Não custa nada. E o próximo totem que a gente vai fazer é o do Jardim Pálido. O segundo totem do Orneb e do Night. Esses são os materiais para você poder fazer o totem do Orneb e do Night.
coloca o banner, coloca tinta preta e faz o degradê de cabeça para baixo. Você coloca tinta cinza, claro, coloca a figura de estandarte de flor e aí você faz. Aí você coloca o banner e a tinta laranja e faz. Aí você coloca o banner e coloca a tinta cinza, mais a figura de estandarte de globo e faz. Aí você deixa a mesma coisa. Você coloca o estandarte, porém troca a figura de estandarte de globo pela figura de rajada. E você faz. E aí vai ficar assim. O próximo totem é o dos Mendruxes. Esses são os materiais para você poder fazer os totens dos Mendruxes. Coloca o estandarte, coloca uma tinta laranja e coloca o padrão de bandeira de muro e faz. Coloca o estandarte, coloca a tinta ciana e faz o degradê de cabeça para baixo. Coloca o estandarte, coloca a tinta roxa e faz o degradê de cabeça para cima e faz. Coloca o estandarte, coloca a tinta laranja e coloca o padrão de flor. O estandarte, coloca a tinta amarela e faz essa bolinha. E vai ficar assim. O último totem que eu vou fazer é o totem da planície. Esses são os materiais do totem da planície, famosa e a máfia. Coloca a tinta marrom, coloca o banner e faz essa metade. É da mesma forma e faz esses risquinhos aí. Depois de fazer isso, troca para tinta verde e coloca essa metade e faz. Depois você coloca o banner, coloca a tinta marrom e coloca esse tracinho no meio. E depois disso, você finalmente pode ter todos ou apenas só esse totem. Foi assim que ficou o totem da máfia. Foi assim que eu fiz todos os totens da Creative Squad 5 até agora.